Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Bom, em nossa última aula trabalhamos um pouco sobre a questão do clima no nosso planeta, não é? Estudamos anteriormente a composição química do nosso planeta, certo? Do que a Terra é formada, e estudamos também a questão das esferas da Terra, da hidrosfera, litosfera e atmosfera, e como que elas interagem, né? Como que isso proporciona a vida em nosso planeta, como que isso contribui para manter uma manutenção climática aqui. Trabalhamos também já um pouco da nossa interferência, né? Toda criatura, todo ser vivo deste planeta causa uma certa interferência na natureza. Um exemplo disso é quem tem gatos em casa sabe bem do impacto ambiental que eles podem causar, certo? Um lugar onde se tem uma população de gatos muito grande, não costuma se ter uma população de ratos muito grande, certo? Então, é, toda criatura viva faz parte de um ecossistema, e ele vai causar mudanças nessa sociedade, certo? Bom, a grande diferença é que nós, humanos, nós não fazemos alterações no nosso mundo apenas para alimentação, fazemos também para o nosso abrigo, fazemos para melhorar o nosso conforto, como estradas, ferrovias, é, a próprio avanço de tecnologia do transporte, não é? Aviões, navios, automóveis, tudo isso causa, obviamente, interferências, muda a natureza, certo? Se é para o bem ou para o mal, né? Não cabe a nós definir nesta aula, certo? Vamos apenas entender quais são essas mudanças que nós causamos, certo? Bom, o primeiro ponto que devemos considerar para esta aula, então, é o conceito de paisagem, né? Vocês, né, pensem um pouco, o que seria uma paisagem? Normalmente, quando nos referimos à paisagem, né, é muito comum alguém associar uma paisagem a um lugar bonito, a uma bela visão, certo? Aquela vista bonita, você diz, estou diante de uma paisagem. Ou alguém vai comprar um quadro e diz que quer o quadro de uma paisagem. Então, tendemos a associar paisagem a algo belo, a uma imagem bonita, certo? Bom, porém, a paisagem ela é mais do que uma vista contemplativa, mais do que um lugar bonito. Paisagem é uma vista panorâmica, uma vista, tudo aquilo que você consegue enxergar de um local. É um recorte de um local, é o seu olhar sobre algo. Então, é uma vista panorâmica de qualquer lugar que seja, certo? Ah, então, tanto faz se é um lugar belo, um lugar paradisíaco, um lugar bonito, onde a natureza é resplandecente ali, ou um local que acabou de passar por um desastre ambiental, né? Ou um local mais urbano, tudo isso são chamados de paisagem, certo? Daí nós temos algumas diferenças entre paisagens. Temos a paisagem natural, que é aquela que predomina a elementos da natureza, ou seja, né, pode até ter ali um toque ou outro humanizado, mas o predomínio é da natureza. E temos também a paisagem humanizada, né, que é aquela em que o predomínio é da interferência humana. Certo? Então, paisagem, temos esses dois tipos de, de paisagens, né? Paisagem humanizada e paisagem natural, certo? Bom, a, a humanização de uma paisagem, como nós já vimos, não altera somente a vista, certo? Não altera só a, a identidade visual do local.
ela interfere também no clima, não é? Nos recursos como rios e florestas que estiverem no local e na fauna, ou seja, na vida animal, né? Fora a humana daquele local, certo? É uma paisagem totalmente natural apresenta mudanças também ao longo dos anos, certo? Não é apenas o ser humano que interfere com a natureza, a própria natureza vai se moldando, certo? Ela vai criando alterações, não é? Através de chuva, erosão natural, ventos e outras coisas que causam mudanças, né? Um exemplo para vocês é o Monte Roraima, por exemplo. Ele é um exemplo de uma paisagem natural, certo? Vocês notam que ele tem essas ranhuras na rocha, né? Esse formato dele, né? Um formato bonito que ele tem. Tudo isso são formações naturais, que ao longo de milhares de milhões de anos foi se formando este monte, essas, esses desenhos na pedra, né, que até parece que foi esculpida, certo? Tudo isso foi feito por ação natural, certo? Porém, a ação humana, ela, ela traz mudanças muito rápidas. Então, se a natureza leva milhares de milhões de anos para esculpir um morro, para mudar o formato de uma vegetação, não é? As mãos humanas fazem isso em poucos anos ou em poucos dias, dependendo do caso, não é? Quer ver um exemplo claro disso? Durante a Copa do Mundo no Brasil ou as festas juninas, em que as pessoas enfeitam as cidades, e isso traz uma alteração na paisagem, a paisagem muda momentaneamente, certo? Ou no Natal, quando as pessoas enfeitam as casas, isso traz uma mudança na paisagem, não é? Quase que instantâneo, não é? E que dura pouco tempo, certo? Então é um exemplo de como nós temos capacidade de mudar a paisagem de forma rápida. Essas que eu citei são mudanças ali estéticas, certo? Não são permanentes, mas ao se abrir uma rodovia, cavar um túnel ou construir uma cidade, não estamos mudando apenas a estética. A partir do momento que você coloca um asfalto, né, que é uma substância ali do petróleo que consegue reter e depois expelir o calor, você muda o clima, a cidade tende a ficar mais quente. A, ela tende a acumular mais água também, porque não há para onde escoar. E se essas mudanças forem feitas sem um prévio estudo, sem uma estrutura prévia, né, a tendência é ter problemas. Quem mora em grandes cidades sabe bem de que tipo de problemas pode se ter ao não se planejar muito bem uma cidade, quando a cidade simplesmente nasce é, sem uma métrica, sem saber onde vai, não é? Você tem problemas com a água, não tem para onde ir, acaba tendo enchentes, você altera o curso de um rio para poder, você canaliza um rio para poder abrir uma rodovia. Se isso não for bem feito também, quando chover o rio volta para o curso natural dele, toma a rodovia. Bom, problemas que todos já vimos acontecer em cidades como São Paulo, por exemplo, não é? Que sempre que chove temos um caos urbano ali por conta desses detalhes na construção da cidade, né? Detalhes que não são tão detalhezinhos assim, são detalhes importantes. Bom, ao observar agora uma paisagem humanizada, já que citamos a cidade de São Paulo, né? Nossa maior cidade do Brasil, vocês notam que ela
também possui uma alteração, certo? Ah, eu vou ver se eu acho para vocês uma imagem antiga da São Paulo. Quer ver? Lá. Então, São Paulo antiga. Essa é uma foto de São Paulo antes dela ser São Paulo, não é? E agora uma imagem de São Paulo moderna, a nossa São Paulo. Vocês notaram a diferença na paisagem? Parece o mesmo local? Se alguém te mostrasse a primeira imagem e dissesse, olha, isso aqui é São Paulo, vocês acreditariam de cara? Bom, então, pessoal, então a ação humana ela traz ela traz uma alteração na paisagem muito mais vívida do que a natural, certo? Então existe essa diferença. Bom, o que eu quero que vocês façam para hoje, então, eu quero que você me responda o seguinte, não é? Tá. Antes de fazer a pergunta, é bom que vocês entendam também o seguinte: mesmo é, que que tenha uma árvore na frente da minha casa, certo? Mas se essa árvore foi plantada por mim, ou seja, é de ação humana, ela faz parte da paisagem humanizada, certo? Então, uma foto de uma plantação de café, por exemplo, né, no interior aqui de São Paulo, plantação de café, ou no sul de Minas Gerais aqui, esse café, essa plantação não é uma paisagem natural, ela é uma paisagem humanizada, porque não, aquele café não é natural dali, não é? Provavelmente não foi a natureza que fez ele brotar ali, bonitinho, organizadinho, da paisagem também humanizada, certo? Então não é porque tem uma árvore que a paisagem é natural. Se a árvore foi produção humana, então é humanizada. Vamos à pergunta agora. Você consegue pensar em algum ponto da sua cidade ou do seu bairro que ainda possua uma paisagem natural, uma paisagem que ainda não foi tocada pelo ser humano? E comente para mim, que lugar é esse? Né? Ou se você não lembra de nenhum, comente também. Por que que você acha que não sobrou nenhum mais, né? Para onde que teria acontecido? Segunda, você acha que é possível a existência de uma cidade com pouca interferência na paisagem natural? Então, a pergunta é essa. Você acha que é possível que exista uma cidade, não é, em que não tenha tanto em que nós não interferimos tanto na natureza? É possível essa convivência pacífica entre nós e o mundo natural, certo? Então, eu quero que você defenda essa sua opinião, certo? Se você acha que sim, que é possível, comente para mim. Por que que você acha? Se você acha que não, comente também. Tente defenda a sua ideia. Por que que você acha que não é possível? Certo, pessoal? Então, bons estudos e até semana que vem.